primeira pergunta. Além do Anthony, que ele viu só depois ali. Mas Anthony tem que acertar, tá? Vamos lá. Ó, alguém errou, então, tá, gente? Contínuos, tá? Valores contínuos é analógico, tá? Se fosse valores discretos, aí sim seria digital. Alguma dúvida aqui? Se vocês tiverem qualquer dúvida na questão, vocês falem, que daí eu explico mais um pouco, tá? Vou passar, ó, daí agora. Pode falar, Alicia. Não, você vai dizer ok. Tá, beleza. Então aqui aparece, né, a pontuação, ele vai criando um ranking ali conforme tu vai acertando e depende da velocidade também que tu responde. Tá, então, olha só. Nessa pergunta aqui, seria qual das grandezas é digital, tá? Então, a gente tem que analisar cada coisa, né? Você lembra que digital, né, digamos, é passo a passo, né? A gente não pode, né, variar de uma maneira contínua. Então, olha só, a altitude do avião, ela é uma variável analógica, né? Porque não é de passo a passo, o avião vai subindo. Assim como a corrente no alto-falante e também a pressão de um piloto de bicicleta, né? Elas são todos valores contínuos, né? Que são analógicos. Já, por exemplo, agora o ajuste de um temporizador de um forno no micro-ondas, aí sim é digital, porque é digital, né? Porque tem valores estipulados ali, tu vai ter que escolher dentre aqueles valores, né? Não é qualquer valor que tu pode escolher, tá? Por isso que essa é a grandeza digital. Tá? Então, vamos seguindo. Qualquer coisa vocês vão falando aí, tá? Ao tempo, pessoal. Tá, então, olha só, circuito digital, né, já tá o nome ele dizendo, digital, tá? Então, são valores digitais. E o que é um valor digital? Bom, um valor digital não é um valor analógico. Valores analógicos são valores contínuos, né? Que nem eu falei lá na primeira pergunta, os valores digitais são, né, discretos, eles vão indo de um valor pré-determinado para outro, por isso que, né, então, os circuitos digitais se baseiam em sinais discretos, tá? Não em analógicos. Certo? Vocês podem falar, tá, pessoal? Não fiquem com vergonha. A história, eu sinto muita pressão, eu tô muito nervosa. Tá, olha só. Nessa pergunta aqui, o controlador do tipo dimmer é aqueles que, para te variar a intensidade luminosa, tu vai girando um botão, tá? Então, tu consegue aumentar ou diminuir o brilho da lâmpada. Então, olha só, por que essa diferença, né? Então, o interruptor de uma lâmpada seria, né, os interruptores que vocês têm em casa. Se tu aperta, tu liga, se tu apertar de novo, tu vai desligar. Ou seja,
tem dois estados só, né? Zeros e uns, ou tu liga ou tu desliga. Então, né, o interruptor seria, né, um processo digital, tá? Só tem dois estados. Já o dimmer seria que nem vocês têm aqueles botãozinhos que gira, né? Que tu vai girando e tu vai conseguindo regular a intensidade luminosa da lâmpada. Então, né, como tu consegue ir variando, né, em valores contínuos, por isso que o dimmer seria um processo, né, uma grandeza analógica, e o interruptor, então, digital, porque só tem dois estados. Tá? Vocês também vão ganhando pontos se vocês forem... Pode falar, Alicia. Nossa, eu tava... Uhul. Achei muito luxo essa pergunta. Então, sobre essa questão, tá? Então, aqui a gente tem, né, os elementos, né, as unidades de um microprocessador. Aí a gente tem as unidades de entrada e de saída. Uma serve para a gente entrar com os dados, né, com as informações, e outra para a gente ler esses dados. Então, seria a saída, tá? A gente também tem a unidade de memória, que é onde esses dados são armazenados. A gente pode tanto entrar com dados, eles serem armazenados na memória, como também, né, pegar os dados que estão na memória e colocar aqui na saída. Seja para a gente ler, seja, por exemplo, para a gente imprimir alguma coisa, né? Isso também é uma saída. A unidade de controle, então, ela controla tudo que vai acontecer. Por exemplo, se o valor da entrada vai ir para unidade lógica ou se vai ir para memória, né? O que vai acontecer. Porém, onde o processo mesmo ocorre, né? O processamento em si, é na unidade lógica e aritmética, né? Que vai acontecer todos os processos, que os dados eles vão ser analisados, vão ser processados, vai acontecer os cálculos, né? Ou seja, o que tu for fazer, tá? Então, onde a maior parte das operações vai acontecer, vai ser aqui na unidade lógica e aritmética, tá? Que essa era a resposta da pergunta. A unidade de armazenamento, na verdade, nem é esse o nome, né? Mas se tu fosse pensar que aqui seria a memória, né? Lá onde vai ser armazenado, mas não vai estar acontecendo mesmo, né? O processamento em si. Ó, o Pedro. Ó, Érica, tu foi a que mais subiu por enquanto. Subiu 4 posições só nessa questão. Muito bem, pessoal. Nem preciso falar, então, né? Aqui, no caso, né, a gente estudou que tem duas maneiras de transmissões de dados, né? Uma é paralela e outra é serial. Na transmissão paralela, então, a gente tem vários cabos, né? Vários fios. E por cada fio vai um valor. Então, né, os dados são transmitidos ao mesmo tempo, né? Um por cada fio. Já na serial, a gente tem só um fio, né? Porém, daí, então, os dados são transmitidos um bit por vez, né? Então, ela seria mais lenta, já que, né, lá na serial seria um bit por vez, enquanto que na paralela a gente transmitiria todos os bits ao mesmo tempo. Ó, vocês também vão ganhando mais pontos, porque se vocês forem acertando as perguntas seguidas, né? Então, aqui no caso, o Pedro acertou 4 seguidas, por isso que ele vai somando uma pontuação maior. Então, olha só.
O sistema hexadecimal, né, é aquele que a base é 16, certo? Não 6. Então, nessa primeira opção aqui estaria incorreta, porque aqui está dizendo que a base é 6, só que, na verdade, o sistema hexadecimal possui a base 16. Possui 6 dígitos? Não, o sistema hexadecimal possui 16 dígitos, né? E aqui, a maioria respondeu que possui dígitos de A e H. Na verdade, não, né? Vocês lembram que vai de 0 a 9, depois o 9 vai do A até o F. Tá? Então, não é até o H, tá? É até o F. Então, a resposta correta é essa aqui, né? Que diz que ele possui os dígitos 4, que sim, possui o dígito 4 e também possui o dígito F, tá? Alguém não entendeu alguma coisa? Tá, então essa aqui é a resposta correta, tá? Não tem a letra H no sistema hexadecimal. Isso, até o F, Lorenzo. Tá, vamos com... Bom, o Nicolas entrou. Nicolas, a gente tá jogando o Kahoot, tá? Então, tu vai ter que entrar. A gente já fez algumas perguntas, mas tu consegue entrar ainda, tá? Só que aí tu vai ter que entrar nesse site aqui de baixo, ó, que tá escrito aqui kahoot.it e colocar esse código aqui, tá? Daí tu consegue entrar, tu só não vai conseguir responder as perguntas que já passaram. Se tu puder me avisar quando tu conseguir entrar, que daí eu te espero para continuar a próxima pergunta. Beleza. Vou vir para a próxima página aqui que tem o nosso ranking. Olha, a Lena que subiu mais posições por agora. Tu vai ter que colocar o código, Nicolas, aí vai pedir para te colocar um apelido ali, né? E daí tu consegue entrar. Talvez, eu acho que é normal, talvez aparecer que tu já acabou o tempo, mas é dessa pergunta só. Daí eu acho que quando eu passar para a próxima, daí tu vai conseguir responder também. Entrou? Tá, o que tá aparecendo aí para ti? Tá, eu vou passar para a próxima e daí tu me diz se vai aparecer aí, que se não aparecer a gente vê o que faz. Mas enfim, vai aparecer uma pergunta com respostas aqui na minha tela. E daí tu tem que olhar a resposta aqui, ver qual tu acha correta e marcar aí na tua. E aí tu ganha pontos tanto por acertar a resposta também, quanto por o tempo que tu responde, né? Então, é melhor tu tentar responder mais rápido, porque daí tu vai ganhar mais pontos. Tá, então, os sistemas digitais, né, eles entendem a linguagem que eles trabalham, a linguagem binária, tá? Né, que, por exemplo, todo computador, tudo que acontece dentro dele, né, é feito em zeros e uns. Claro, para nós já tem essa linguagem de alto nível, né, que a gente consegue entender, que tem essas conversões, mas o computador, como ele opera, os processos que acontecem dentro dele sempre é baseado no sistema binário. Nicolas, deu certo aí? Tu conseguiu responder essa pergunta? Sim, beleza. Qualquer dúvida que tu tiver, tá? Que se não entender alguma coisa, vai falando que daí a gente vai conversando. Vou passar para a próxima, então.
Tá, gente? Então, quando a gente tem 8 bits, né, a gente pode chamar, em vez de chamar de 8 bits, a gente chama de 1 byte, tá? Então, o byte, né, corresponde a 8 bits. Por exemplo, se eu tiver 2 bytes, no caso, eu vou ter 16 bits, tá? Então, essa era a resposta correta. Tá, então olha só. Se lembra que isso aqui, essa pergunta se refere à conversão, né, de números hexadecimais para número binário. Então, vocês lembram que a gente viu que cada dígito hexadecimal, quando a gente for representar ele por números binários, cada dígito vai equivaler a 16 bits. Desculpa, 4 bits, tá? Então, se eu tenho um dígito hexadecimal para representar em binário, eu vou precisar de 4 bits para representar ele, tá? Não 16. 16 é a base do sistema hexadecimal, tá? Mas eu preciso de 4 bits para representar cada dígito hexadecimal. Porque, né, o máximo que eu consigo representar é que nem o máximo, o dígito máximo. Travou, Lourenço? O máximo dígito, né, o máximo valor, né, apenas com um dígito no hexadecimal é o 15, tá? Então, o dígito máximo hexadecimal, só com o dígito, o número máximo é o 15. Então, com 4 bits, eu consigo, sim, representar o número 15 em binário. Tá? Tá, beleza. Qualquer coisa, o Lourenço falou que travou, mas agora já voltou. Se for aparecendo alguma coisa, vocês vão me falando, tá, gente? Se der algum problema aí. Tá, então olha só, a maioria acertou. O bit que possui maior valor decimal a gente chama de MSB, que seria o bit mais significante, né? Esse termo é do inglês, por isso que é MSB, tá? Mas seria o bit mais significante. O LSB seria o bit menos significante, tá? Então ele é o bit que tem o menor valor decimal, tá? Então quem se confundiu aqui, tá? É MSB. Tá, então, por que será que o 678 não faz parte do sistema octal? Alguém sabe? Vocês que 9 pessoas têm que responder. Hã? Por que o 678 não faz parte do sistema octal? Porque tem o 8 e vai de 0 a 7. Isso aí. O sistema octal, né? Os dígitos que fazem parte do sistema octal são os dígitos de 0 a 7. Como aqui no 678 a gente tem o dígito 8, né? Então esse número não faz parte do sistema octal. Isso aí. Como é que eu faço para calcular, né? Quantas combinações eu posso utilizar e daí, dependendo do número de bits que eu utilizar? Como vocês chegaram na resposta que é 16?
E aí? Vocês lembram lá que a gente viu, né, que para a gente saber... Bom, primeiro a gente tem que saber qual é a base, né? Então, no caso aqui, são números binários, né? São bits. Então, a gente sabe que a base é 2. Aí, como eu vou utilizar aqui 4 bits, no caso, 4 posições, né? 4 dígitos, eu tenho que levar o 2 na quarta, porque eu estou utilizando 4 dígitos. Então, eu vou conseguir... As combinações que eu vou conseguir vai ser 2 elevado na quarta, tá? Por isso que a resposta é 16, tá? Se fosse, por exemplo... Se eu tivesse aqui números hexadecimais, a minha base seria 16. Daí eu tenho 4 posições, então eu ia levar 16 na quarta. E daí essa seria a minha resposta, né? Quantas combinações eu conseguiria representar. Muito bem, pessoal. Então, para a gente fazer isso, a gente pode só até analisar aqui pelo F, né? Porque a gente sabe que vai do 0 ao 9, depois A, B, C, D, E, F. Então, o F seria o maior número. Como aqui já começa com F, né? Então, a gente sabe que esse aqui é o maior número hexadecimal. Isso aí, muito bem. Tá, então olha só, a gente está lidando com números hexadecimais agora, né? Para a gente ver, né, a sequência de contagem é que nem se fosse número decimal, né? Que nem a gente vai incrementando o 11, o 12, e daí quando chega no 19 vai para o 20. No caso aqui, a gente vai primeiro incrementar aqui, né, o dígito menos significante, que no caso aqui é o 9. Qual é o número que vem após o 9? É a letra A, né? Por isso que então a sequência de contagem depois do 109 em hexadecimal é o 10A, tá? Porque a gente então incrementou o 9 para a letra A. Calma, Alicia. Tá, então, vocês lembram que a gente viu lá que, né, que nem para a gente passar, por exemplo, do hexadecimal ou do binário para decimal, a gente vai vendo as posições, né? E a gente vai, por exemplo, fazendo o número elevado a 16, que nem se eu tivesse o número 22 em hexadecimal, eu ia fazer 2 vezes 16 elevado na 1 mais 2 vezes 16 elevado na 0, né? Então, depende da posição que o gente der em decimal, tá? Por isso que a gente chama de sistemas posicionais. E a gente viu que o binário e o hexadecimal são, né? Assim como o decimal também, tá? Nessas perguntas, o que está errado, que seria o romano, né? Porque se vocês pensarem nos números romanos, na verdade, é ao contrário, né? Que nem aqui, conforme tu vai aumentando a posição, o sistema vai tendo um valor maior. E no número binário, no número romano não é bem assim, né? A gente vai colocando as letras, mas não segue bem assim um sistema posicional, tá? Depende da letra que a gente utilizar. Independente da posição. Tipo, o I vai valer o 1, tanto se tu colocar ele no final ou no meio, né? Vai continuar valendo só 1. Então, não é bem assim, não é um sistema posicional. Por isso que a resposta correta aqui é o binário hexadecimal.
Professora, eu Oi. fiquei confusa e eu já estava indo marcar a resposta na tela da senhora. Tá, olha só. Vocês lembram que a gente viu lá, né, na outra pergunta, que para cada um dígito hexadecimal a gente precisava de 4 bits. Agora é o contrário. Então, a cada 4 bits a gente vai precisar de um dígito hexadecimal. Aí só a gente vê aqui, ó, tem 4, então a gente já precisaria, né, de um dígito. Aí aqui tem mais 4. Então, são 3 dígitos, tá? Por isso que a resposta correta são 3, então, tá? A cada 4 bits a gente representa por um dígito hexadecimal. Como aqui no caso a gente tem 12 bits, então a gente vai precisar de 3 dígitos hexadecimais. Então, olha só, a gente já tem visto, né? Trabalhando com sinais digitais, que a gente trabalha com zeros e uns. Então, são esses os dois sinais que a gente tem, né? Zeros e uns. Logo, são dois. 0 e 1, ou ligado e desligado, o que seja, né? Então, os estados que a gente trabalha são dois só, tá? Por isso que essa é a resposta correta. Atacadão, na rodovia 287, número 5500 em Camobi. Então, foi isso que a gente estudou, né? Que quando a gente vai lidar com sistemas digitais, a gente não usa tanto o sistema decimal, né? A gente utiliza mais os outros sistemas. Então, o sistema binário, né? É o que a gente mais utiliza, né? Então, binário teria que estar na resposta, assim a gente já conseguiria, por exemplo, eliminar essa resposta aqui de baixo, né? Que nem tem sistema binário aqui. Bom, essa resposta aqui tem o heptadecimal, que a gente tem aprendeu, então a gente sabe também que ela está incorreta, né? E tá passando um carro de som aqui na frente de casa. E aí, então, essa aqui tem o número decimal, né? Mas se a gente for olhar aqui, binário e octavedecimal são os que são utilizados em sistemas digitais, tá? Por isso que essa é a resposta correta. Então, vocês lembram que no sistema BCD, a cada dígito, né, em hexadecimal, aqui no caso, a gente representa por 4 bits, tá? Então, é isso que a gente tem que fazer. Por exemplo, o número 3, né, ele é o 0011, porque que seria o 1 mais 2, então o 3 é esse. Então, né, se eu só fosse olhar por esse aqui, eu já conseguiria eliminar esse vermelhinho, é o vermelhinho. Aí o número 8, né, é o 1000, porque que seria 1, 2, 4 e 8. Então, né, eu já conseguiria eliminar este aqui, este sobraria só essas duas respostas aqui, né, pra gente ver. E aí o número 9, né, é só somar mais um aqui no 8, então a gente fica com 1001, tá? Por isso que essa aqui é a resposta correta, né? A cada um dígito aqui a gente representa por 4 bits.
Tá, então, assim, para te já ver o número e saber qual é o número que ele representa, né, o binário, eu gosto de ir vendo pelos pesos, né? Então, eu sei os pesos que tem em cima de cada um. Por exemplo, eu sei que esse aqui é o 1 e esse é o 2, então eu já tenho 3. Aí aqui é o 4, não tem nada, aqui é o 8. Então, 3 mais 8 já dá 11. Então, 8, 16, 32. Então, seria 32 mais 11, tá? Por isso que a resposta é 43. Eu, né, cada um deve ter uma maneira de ver como acha melhor fazer essa conversão. Eu prefiro ir sabendo o peso de cada número, que daí eu vou só somando. Se vocês preferem fazer de outro jeito, né, fica a critério de cada um. Mas por isso que a resposta, né, é o número 43. Ô, Sora, eu misturei os negócios na minha cabeça, eu já tava separando em grupo D4, eu tava muito chateada, que não é igual. Então, olha só. Agora, a Erika tá liderando aí, ó. Essa vai ser a última pergunta, tá? E ela vai valer o dobro, então essa pergunta que vale mais, tá? Vai, eu não falei qual é o sistema, né? Seria do sistema octal, mas eu não escrevi aqui, então... Tá, eu ratei agora. Tá, pessoal, foi erro meu, tá? Porque eu queria que fosse do sistema octal, tá? Mas eu não escrevi isso na pergunta, então vocês não sabiam. Então, por exemplo, se fosse o sistema decimal, sim, o correto seria 778. No sistema octal, o próximo número, né, como 7 é o último dígito, daí a resposta correta seria o 1000, tá? Mas desculpa aí, porque eu não escrevi isso na pergunta. Então, só uma pessoa acertou, essa pessoa ganhou pontos dobrados aí, ó. E agora, como essa foi a última pergunta, a gente vê os resultados. Tá, então, isso aí, ó, a Erika, tá, que acertou mais perguntas, acertou 17. Tá? Mas foi isso, tá, gente? Foi mais pra gente revisar, foi uma brincadeira, né, pra gente revisar o conteúdo que a gente viu até aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode me mandar mensagem. E o próximo conteúdo que a gente vai ver agora, tá? Vai ser álgebra booleana, tá? A gente vai começar a estudar as portas lógicas e coisas assim, tá? Alguém for com alguma dúvida até agora? Tudo certo? Tudo certo, Sora, bem divertido, quase morri aqui, mas bem divertido. Foi mais uma brincadeira pra gente revisar